quando a pessoa dá a sua vida, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, tem compromisso com Ele, se ela é sincera, que é que Deus exige, sinceridade. Sinceridade. Deus não exige que você seja santo, perfeito, sem pecado. Não. Deus exige que você seja sincero. Você pode ser um bandido, você pode ser um assassino, você pode ser um facínora, mas se você é sincero, você tem chance de ser feliz, de recompor a sua vida, de reconstruir a sua vida. Agora, você pode ser uma pessoa honesta, trabalhadora, você pode não ser uma pessoa má, uma pessoa até bem intencionada, mas se você não é sincera, é muito difícil você ter a chance de ser salvo. É muito difícil, é extremamente difícil. Deus não exige santidade, pureza, para que haja um casamento conosco. Ele exige sinceridade. Com Deus, sempre existiu o desejo da sinceridade. A pessoa tem que ser sincera, sincera. Mostrar o que ela é, sincera, franca, honesta, para com Ele, porque Ele conhece a gente melhor do que nós mesmos, não é verdade? Então, a partir do momento que a pessoa casa com Deus, é sincera na sua entrega, então há o retorno da parte dele. Então, Ele, Deus, guia essa pessoa aos pastos verdejantes, orienta essa pessoa. Então, no seu casamento, Ele vai buscar a pessoa certa, que dá certinha com ela. Porque Ele conhece todo mundo. Então Ele vai buscar a pessoa que vai dar certinho com aquela filha dele. Porque a outra que Ele vai buscar também é dele. Então une-se as duas pessoas, né? Une-se a fome com vontade de comer. Quer dizer, uma batata que se entregou para Deus, que agora é dirigida por Deus. E tem outra batata que está perdida por aí, que também foi achada, que foi preparada por Deus. Então, pega-se essas duas batatas, cozinha-se, e com o leite do Espírito Santo, faz dessas duas batatas um purê. Aquele purê maravilhoso, gostoso. Então, Deus quer fazer isso com você. Porque quando você pega uma batata de Deus com a outra batata também de Deus, se junta com o leite do Espírito Santo, unido pelo leite do Espírito Santo, com a manteiga do Espírito Santo, pronto, já era. Aí já era. Aí é um purê legal. Aí não tem esse negócio de isso é meu, isso aqui é seu. Não. Os dois são misturados ali, não dá como dividir. Pode-se dividir um purê de batata? Não, depois que se mistura, não tem mais jeito. Quer dizer, depois que casa, não tem mais jeito. Está casado, está ligado e não vai ser desfeito nunca. Por quê? Porque agora é um purê legal. Mas há um grande problema. Há um terrível problema. Que é o que nós vamos falar agora. Eu só introduzi. Agora nós vamos falar biblicamente do grande problema. O problema desse casamento com Deus. Então, a vida do ser humano começa quando? Quando ele faz aliança com Deus. Quando ele se torna parceiro de Deus. Muito bem. A partir dessa parceria, então, começa a felicidade dele. Agora, por que é que tantas pessoas aparentemente são casadas com Deus, aparentemente são parceiras de Deus, mas não têm qualidade de vida? Por quê? Em outras palavras, olha, poxa, eu sou crente da igreja A, B ou C. Olha, eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus, eu deixei minha religião, abracei a fé evangélica, mas olha, o resultado tem sido insignificante. A minha vida não é o que eu gostaria que fosse. Eu não sou feliz. Não sou feliz. Quanto tempo você tem abraçado a sua fé e não é feliz? 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Sabe,
Eu creio em Jesus que um dia eu vou ser salvo, mas enquanto não sou salvo, eu vou carregando a minha cruz. Quer dizer, eu vou gemendo pela vida. Ora, por que que isso acontece? Por que que tantas pessoas dizem, eu sou cristã, eu creio em Jesus, mas a minha vida está uma coisa horrível? Por quê? Por causa justamente disso que nós vamos falar. Veja só, por favor, em Marcos capítulo 8 e versículo 15, Jesus fala assim: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O fermento de Herodes é o fermento dos fariseus. Cuidai-vos do fermento dos fariseus. E aí os discípulos pensavam que Jesus estava falando sobre o pão, o fermento, que o pão não deveria ter fermento, ou deveria ter fermento e tal. E Jesus disse, por que discorreis sobre o pão, o não terdes pão? Ainda não consideraste que, e nem compreendeste, tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de que quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos de pedaços recebeste? Quer dizer, Jesus estava explicando, eu não estou me referindo a pão, não estou falando de pão, não estou falando do fermento físico, eu estou falando do fermento espiritual, eu estou falando de hipocrisia, eu não estou me referindo a pão, a peixe, eu estou me referindo à hipocrisia, porque eles não compreendiam a linguagem espiritual de Jesus. Eles não compreendiam a linguagem espiritual. Eles entendiam a linguagem mundana, não a espiritual. Jesus estava falando sobre a hipocrisia, que é a coisa mais nociva, mais perniciosa, é o maior veneno que o ser humano pode ter dentro de si. Nada é mais pernicioso do que a hipocrisia. Só para você ter uma ideia, quando Jesus veio ao mundo, quem foram os que mais recusaram aceitar suas palavras, seus conselhos? Foram os religiosos. Os religiosos. Por isso que eu falei que a religião é a coisa mais desgraçada que existe na face da terra. A religião é uma fábrica de hipocrisia. A religião forma hipócritas. A religião faz formar o caráter das pessoas hipócrita, justamente para que elas não sejam salvas.